Se humilhe nesta manhã, curve sua cabeça. Se humilhe diante do Senhor. Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta meu coração como pai veia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Não posso esquecer o que fizestes, por mim. Como alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas distante de ti, Senhor. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Faça esquecer, Senhor. Não nos faça esquecer, Senhor, de quem Tu és.
faça esquecer, Senhor, de quem Tu és. Oh, Senhor, não nos faça esquecermos de quem Tu és, Senhor, do que o Senhor representa para nós, Senhor. Mais vale um dia na Tua presença, Senhor, do que 1000 dias distantes. Mais vale um dia aqui, Senhor, no Teu santuário, no Santo dos Santos, do que 1000 fora dele, Senhor. Uma coisa eu peço, Senhor, e ela buscarei, que eu possa habitar no Teu santuário, Senhor. Convence as pessoas, Senhor, que estão aqui no pecado. Nós não temos a capacidade de fazer isso. Traz um quebrantamento sobre a Tua igreja, Espírito Santo. Esse mesmo sentimento, Senhor, que o Senhor tem colocado no meu coração, Senhor, coloca, Senhor, no coração da Tua igreja. Coloca, Senhor. Constrange, Senhor. Sua presença é real.
aqui neste lugar. Sua presença é real. Aqui nesse lugar, sua presença é real. Aqui nesse lugar, sua presença é real. Aqui nesse lugar, então eu adorarei. Então eu bendirei, me renderei, então me renderei totalmente a ti. Então adorarei. Totalmente a ti. Junto com os querubins cantando santo, junto com os querubins cantando santo, junto com os querubins cantando santo, santo é o Senhor. 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 Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Seja o único caminho, Senhor. Abra sua Bíblia comigo. 2 Samuel. Segunda Samuel, capítulo 6. Nós te louvamos, Senhor, pela tua presença, que é real neste lugar. Como é bom, Senhor, quando o Senhor vem. 2 Samuel 6.
achou? Amém? Amém? Diga comigo, as 3 casas. Esta manhã nós vamos falar sobre 3 casas. Qual foi a diferença dessas 3 casas? Nós vamos falar da presença de Deus. Quantos aqui desejam a presença de Deus na sua vida, na sua família, na sua casa? Amém? Nós vamos falar de 3 casas onde a presença de Deus passou, mas em cada casa a presença de Deus produziu um resultado diferente. A presença de Deus é a mesma, ela foi a mesma, só que em cada casa ela trouxe resultados diferentes. Numa casa ela trouxe morte, na outra casa ela trouxe bênção, em outra casa ela trouxe escândalo. Para que nós possamos identificar qual casa que é a nossa e qual casa que nós queremos que a nossa casa seja. Amém? 2 Samuel capítulo 6. Aleluia. Diz assim: tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel em um número de 30.000. Dispôs ele com todo o povo que tinha consigo e partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor. Repita comigo: a arca de Deus, pela qual se invoca o nome, não qualquer nome, mas o nome do Senhor. Amém? Que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadad, que estava no outeiro. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadad, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadad, que estava no outeiro. E Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau, de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à ilha de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. Repita comigo: Deus o feriu por causa da irreverência. E morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas fez levar a casa de Obed-edom o geteu. Ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom o geteu 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa, por amor da arca de Deus. Repita comigo: o Senhor o abençoou e toda a sua casa, por amar ou por amor a arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom a cidade de Davi. Sucedeu que quando os levavam a arca do Senhor, tinha dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi. E este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, cada um bolo de pão com um pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul,
saiu para encontrar-se com ele e disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim, antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor e sobre Israel, perante o Senhor me tem alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falaste, delas errado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Amém? Essa é uma história que muitos conhecem, porque é uma história muito importante para a nação de Israel. Nos dias de Moisés, ele foi aquele que Deus levantou para ser o libertador do povo de Israel, para tirar Israel do Egito e fazer com que Israel possuísse a terra, Canaã. Deus prometeu que separaria na terra um povo escolhido. Ele prometeu isso para quem? Para Abraão. Deus prometeu para Abraão: de ti serão benditas todas as famílias da terra. Hoje a palavra de Deus diz que nós devemos olhar para Israel, orar pela paz em Jerusalém. Através de Israel, hoje nós que somos gentios, que não somos judeus, alcançamos, através do que aconteceu ali, na história, conhecemos o evangelho, o cristianismo, e se espalhou por todo o mundo. E nasce uma nação chamada Israel. E Deus introduz dentro da cultura, para que ficasse marcado dentro da cultura o poder de Deus. E quando Deus chega a Moisés, ele vira e fala: olha, você vai construir para mim uma arca. Ela vai ser de madeira folheada de ouro. Ela vai ter argolas, vai ter um varão e o outro varão atravessando essas argolas. Ela vai ter querubim, serafim sobre ela. Dentro dela você vai colocar o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da lei. Porque isso vai simbolizar a minha presença. O povo que caminhou, passou o Mar Vermelho, que comeu do maná, que viu os milagres, este povo vai contar de geração em geração. E quando as pessoas olharem para a arca, vão saber que nela a arca simboliza a presença de Deus, o nome que é invocado, o nome de Deus. Então todo mundo vai invocar o nome de Deus. Quando aquela geração morrer, a outra vai saber que deve se invocar somente o nome de Deus. Só que houve uma guerra entre Israel e os filisteus. Você pode ler isso lá em 1 Crônicas depois. Presta atenção aqui, não perde a sua atenção não, amém? E quando os filisteus tomaram os despojos da guerra, eles levaram também a arca. Para eles estavam levando algo valioso, porque tinha ouro. Mas para o povo de Israel, para eles tinham perdido mais do que um artefato cultural. Eles estavam perdendo o quê? A presença de Deus. Quem está entendendo? Havia um apelo sentimental sobre aquilo que eles estavam perdendo. E aí eles colocam a arca, o povo filisteu, diante do Deus deles, porque eles sabiam que para o povo de Israel a arca simbolizava a presença de Deus, porque não tinha uma estátua com o rosto de Deus. Todos os outros deuses tinham estátuas. Deus, ele não tinha estátua. A arca simbolizava a presença dele, mas não tinha uma estátua simbolizando a Deus. Então eles colocaram a arca de frente ao Deus deles. O Deus dos filisteus, um dos deuses deles era Dagon, que era o Deus que cuidava do milharal, do cultivo deles. Era o Deus que cuidava, né, da irrigação, da parte de água. E eles colocaram para ridicularizar a arca diante de Dagon. E quando eles acordavam de manhã cedo, as pernas de Dagon estavam quebradas e Dagon estava prostrado com a estátua com o rosto no chão diante da arca. E então começou a haver pestes. Eles começaram a ter tumores no corpo. E eles começaram a ter pragas. E a arca ficou 7 meses com os filisteus. Nesses 7 meses, ela deu tudo errado para eles. Eles começaram a ter doenças, tumores.
E eles começaram a perder os seus depósitos, os seus celeiros e aquilo que eles já haviam cultivado. E então eles entenderam, não, nós temos que devolver isso aqui. E eles reconheceram que o Senhor era Deus, falaram, nós temos que devolver, porque o Deus deles é o Deus. E então eles fizeram tumores com ouro e colocaram dentro da arca. Colocaram várias ofertas dentro da arca e construíram um carro novo para levar de volta a arca, para entregar. Mas eles não sabiam e não tinham a obrigação de saber que a arca, ela não deveria ser carregada num carro, mas ela tinha argolas e varas, porque pela lei, quando Deus determinou para Moisés, a arca tinha que ser carregada nos ombros, pela tribo de Levi. Só os levitas podiam carregar a arca. Deus, que era a tribo separada, das 12 tribos de Israel, Deus separou uma tribo para ser separada, santa. Eles não tinham despojos de guerra, eles viviam do altar e para o altar. Levitas não é aqueles que tocavam somente, mas eles limpavam, eles mantinham o azeite nas lâmpadas que simbolizam que a revelação, a lâmpada acesa. Eles trocavam o pão da proposição para não ficar embalorado. O pão significa o quê? A palavra. Tudo era uma simbologia. Eles tinham esse trabalho, eles trabalhavam constantemente, não ganhavam nada em troca. Mas eles tinham o privilégio de, quando fossem a uma guerra, a algum local, carregar a arca. Mas o povo filisteu não tinha obrigação de saber disso. Então eles deram o seu melhor, construíram um carro. E eles levaram até Davi, e Davi deixou a arca na casa de Abinadad. Leia na sua Bíblia, Abinadad. Pai de quem? De Aiô e de Uzá. E a arca ficou na casa de Abinadad quanto tempo? Até que Davi tomasse essa decisão. Eu estou contando a introdução. Até que Davi chegasse nesse dia aqui, pegasse a arca ficou 20 anos na casa de Abinadad. 20 anos, fala comigo, 20 anos. E aí um belo dia Davi falou, não, eu vou trazer a arca para Jerusalém. Davi primeiro foi rei sobre Judá durante 14 anos. E depois ele transferiu a capital de Israel para Jerusalém. Depois de 14 anos como rei em Judá, ele se tornou rei sobre todo Israel e transportou para Jerusalém, a capital. E aí, por isso Davi é muito importante, até hoje respeitado em Israel. E então Davi pega e fala, nós temos que trazer a arca para Jerusalém. Jerusalém significa Salém. Salém significa paz, lugar de paz. Jerusalém, lugar de paz. E Davi entendeu, para que aqui seja um lugar de paz, para que o príncipe da paz reine aqui, nós temos que trazer de volta a presença de Deus, a arca de Deus. Nós precisamos da bênção de Deus. E ele falou, olha, a casa de Abinadad, já faz 20 anos que a arca está lá, vamos lá buscar a arca. E quando Davi vai, ele vai com a equipe de louvor, todo mundo está adorando, e ele manda fazer um carro novo, exatamente como os filisteus fizeram na devolução da arca. E então Davi coloca a arca em cima do carro de bois, que na época era o melhor. Mas carregar a presença de Deus em cima de carro de boi, quem tinha um carro de boi naquela época, ele tinha é como se fosse uma Ferrari hoje. Era muito rico, era o melhor oferecer. E fala que na frente ia um cara com um nome muito bonito, que chamava Aiô, conduzindo os bois, e do lado tinha um irmão dele que chamava Uzá. Os dois eram filhos de Abinadad. Aqui fala filho, mas pela teologia muitos acreditam que eles eram na verdade netos. Mas naquela época não se chamava de netos, chamavam de filhos, porque eram descendentes. Provavelmente eles eram netos de Abinadad e moravam na mesma casa. Então quer dizer, se a arca ficou 20 anos na casa de Abinadad, Uzá e Aiô moravam lá, eles tinham o costume de viver perto da arca. A arca ficou dentro da casa deles quanto tempo? 20 anos. E aí o boi tropeça e Uzá vai pegar a arca. Quando ele pega na arca, Deus fere ele. Não foi o diabo, foi Deus. Foi lá e feriu e matou ele. E Davi ficou o quê? Chateado com Deus. Como é que Deus faz um negócio desse? Como é que Deus mata o cara? Nós estamos aqui fazendo a inauguração, o louvor, alegrando, pulando. Como é que Deus traz morte? Como é que a presença de Deus pode trazer morte?
Muitas vezes nós vemos muitas pessoas dizendo assim: Deus, eu quero a tua presença. E muitas vezes, eu não estou aqui tirando, não estou colocando um Deus mau, preste atenção, e colocando o diabo como vítima, não. Mas muitas vezes coisas ruins nos acontecem, nós falamos: é o diabo, é o demônio, vamos fazer isso, vamos fazer a campanha tal, vamos orar. Mas nós esquecemos que a presença de Deus também mata. Não, pastor, isso é no Velho Testamento. No Novo Testamento também. Muitas pessoas oram e dizem assim: Senhor, traz um avivamento para a nossa nação. O avivamento de Deus, ele traz duas coisas. Ele, além da glória de Deus, da presença de Deus, a presença de Deus quando ela vem, o avivamento de Deus quando vem, manifesta-se o amor e a graça de Deus, mas também manifesta o juízo de Deus. Avivamento traz justiça e juízo. O que é justiça? Se eu me justifico na palavra, eu não posso me apegar em mim: eu sou um cara trabalhador, eu faço tudo direitinho. Não, você é pecador, você carece da misericórdia do sangue. Você está trabalhando, está roubando, você não está fazendo mais do que sua obrigação. Você é carente da justificação. Então você está na palavra, você é justificado pela palavra. E o avivamento traz o que? Justificação. E as promessas de Deus se cumprem na sua vida, amém? Mas se você não obedece à palavra de Deus, e o avivamento vem, sobre a sua vida vem o que? Juízo. A Bíblia fala lá, se eu não me engano, em Malaquias: e farei a diferença entre aquele que serve e não serve. Você acha que as pessoas podem continuar pecando e errando para sempre, e elas vão sempre, é a graça de Deus? Uma hora a corda estica, querido. E Deus tem que fazer a separação daquele que é fiel e daquele que é infiel, para servir como exemplo. A presença de Deus mata. Pastor, a presença de Deus mata. Ananias e Safira, a igreja estava vivendo um avivamento, e eles fizeram um compromisso de que ninguém chegou neles e falou: você vai ter que dar um desafio aqui no altar, dar uma oferta aqui. Não, eles falaram: nós vamos vender, Senhor, o nosso terreno, e daquilo que nós vamos vender, nós vamos entregar no teu altar. E quando eles venderam o terreno, eles retiraram parte e reteram. Quando eles chegaram dentro da igreja, o que aconteceu? Caiu morto. Quem matou ele? Foi o diabo? Foi Deus, a presença de Deus. Aí veio a esposa dele: o que aconteceu com meu marido? Você também fez parte disso? Fez. A justiça de Deus veio sobre sua vida, o juízo de Deus caiu morto. Isso não se prega nos dias de hoje, prega só bênção. Oh, maravilha, meu irmão, glória a Deus. A primeira casa, a presença de Deus trouxe morte. Você imagina um cara que ficou 20 anos com a arca dentro da casa dele, e agora ele tem que enterrar o seu filho ou neto. E quem matou ele? A presença de Deus. Tem alguma coisa errada aí, querido. Deus não faria isso por acaso. E aí nós podemos ver algo interessante. A Bíblia em 2 Samuel, não tira dessa página e volta um pouco e vai para 1 Samuel, capítulo 7. Você que está dormindo, acorda em nome de Jesus, tá? Porque no cinema você não dorme, no jogo você não dorme, no filme você não dorme. Então na igreja também não se deve dormir, amém? 1 Samuel 7. Samuel 7. Voltando à história um pouco. Quem lembra da história que eu acabei de contar? Os filisteus estão devolvendo a arca. Quem era profeta em Israel naquela época? Quem que instituiu Saul a rei e Davi a rei? Quem foi? Samuel. 1 Samuel 7, versículo 2. Vamos ler. Versículo 3. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração, e servirá a Ele, somente a Ele, e o livrará das mãos dos filisteus. Primeira coisa, Deus se afasta de nós? Não, nós que nos afastamos dele. Aqui está dizendo, Samuel falou: olha, primeira coisa, vocês estão querendo trazer a arca de Deus, não é? O povo: nós queremos a presença de Deus. Pera aí, Samuel baixou a bola, todo mundo: calma aí, pera aí. Primeira coisa, vocês estão preparados para isso?
Às vezes vem para a igreja e você acha que talvez aqui é um lugar simples, que isso aqui não é sério. E é sério, querido. E às vezes você pode pensar, não, eu quero a presença de Deus. Aleluia. A presença de Deus, quando ela vir, você vai ter que morrer para você mesmo. Você já entendeu isso? Que você vai ter que ser transformado, que você vai ter que abrir mão do pecado, que você não vai poder negociar mais. Esses dias, eu não estou falando nome, uma pessoa, uma irmã que a gente conhece, ela tem uma casa, ela tem 2 casas, uma casa ela tem fechada, com as coisas dentro. Esse dia chegou lá para abrir a casa dela, ué, a chave não está dando certo, ela está tentando abrir, do lado de dentro alguém abre. O que acontece? Colocaram alguém para morar dentro da casa dela. O pessoal da prefeitura foi lá, pegou o pessoal que não tinha, colocou para morar dentro da casa dela, trocaram a fechadura da casa dela. Na hora que ela foi falar com a pessoa, sabe o que a pessoa falou? Eu sou crente, pai do Senhor. Crente sem vergonha. Pegar a casa dos outros, trocar a fechadura. Aí vem, eu sou crente. Isso me mata de vergonha, querido. Acha que por causa que tem uma religião vai se esconder atrás dela? Caráter não tem nada a ver com religião. Nós temos que parar de esconder atrás da religião. Eu sou crente e estou devendo no mercado. Eu sou crente e trato as pessoas de qualquer jeito. Nós temos que ser transformados, querido. Nós temos que dar testemunho. Nós temos que parar de brincar, de servir a Deus. Isso é muito sério. E aí Samuel abaixou, trouxe calma, vocês estão preparados? E ele fala, se é de todo o vosso coração que vocês estão voltando para Deus, tirai diante de vós todos os deuses estranhos, e preparai o vosso coração, e somente a Ele servirás. Por que será que Uzá morreu? A arca estava dentro da casa dele. Só que será que ele estava de todo o coração servindo a Deus? Será que ele, a casa dele, nesses 20 anos, de todo o coração, se projetaram todo o seu coração? A arca de Deus está aqui, a presença de Deus está aqui. Vamos nos interessar, vamos ter intimidade com ela. Será? Eu acredito que não, senão não teria morrido. Primeiro, se eles tivessem sede da presença de Deus, eles saberiam que eles não são da tribo de Levi. E embora a arca estivesse na casa deles, eles não podiam tocar na arca. A Bíblia diz, e é muito clara, Êxodo, Números, capítulo 4, Números 4, verso 15. Diz, Números capítulo 4, verso 15. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir o arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os móveis dele, a arca fazia parte dos móveis do santuário. Então os filhos de Coate viram para levá-lo, mas nas coisas santas não tocarão, para que não morram. Deus já havia deixado em Êxodo, em Levítico, uma lei: não toque nos móveis do templo, senão vocês vão morrer. A presença de Deus, ela vem com uma responsabilidade. Você quer a presença? Eu vou perguntar de novo, como eu perguntei no início da pregação: quantos querem a presença de Deus na sua casa, na sua família? Está vendo que não está mais animado? Porque quando eu falo assim, quem quer a presença de Deus? Todo mundo. Porque a primeira coisa que você pensa é o quê? A presença de Deus vai vir na minha casa, ninguém vai ficar doente mais, não vou gastar com farmácia, vai ficar cheio de comida aqui em casa, eu vou ficar próximo, vou ter televisão de LED, vou ter tudo. Oh, glória a Deus, vou prosperar, vou vender como nunca. É verdade ou não é, gente? Sim ou não? Mas ninguém para e pensa, a presença de Deus vai estar aqui em casa. Meu Deus, nós vamos ter que parar de falar palavrão aqui dentro de casa, viu, gente? Ô, gente, a presença de Deus vai vir aqui em casa, né? Tem que parar de assistir novela na hora do culto e ir para a igreja, viu? Viu, bem? Ô, bem, na hora de assistir o jogo lá que eu gosto, o jornal na hora do almoço, que é a única hora que eu tenho que estar para ficar com vocês, que é o intervalo do dia, nós não vamos poder ficar mais, não, vamos ter que orar antes e vamos ter que comer. Você vai ter que respeitar sua mãe agora, viu, filho? Senão o pai vai, ó.
Viu, marido? Agora você vai ter que amar bem a sua esposa, tratar ela com carinho. Viu, esposa? Agora você vai ter que submeter, respeitar seu marido, porque a glória de Deus está chegando aqui em casa. Viu? Você que vende, que tem empresa, que faz você não vai poder sonegar mais imposto. Viu? Você não vai poder mais declarar uma coisa e fazer outra. Você não vai poder registrar as pessoas de qualquer jeito. Viu? A glória de Deus está vindo para a sua empresa, para a sua casa, para o seu comércio. Ninguém pensa nisso. Ninguém pensa na responsabilidade que a glória de Deus traz com ela. Nós só queremos o quê? Ser abençoados. Nós queremos ser o crente Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Nós não pensamos que a presença de Deus traz o quê? Temor e tremor. 20 anos na casa daquele homem, 7 meses com os filisteus. O povo de Israel perdeu o respeito pela presença de Deus. Será que alguém precisa morrer para que nós voltemos a ter respeito pela presença de Deus? Será que algo tem que morrer? Nós temos que perder algo para que nós nos tornemos e nos quebrantemos ao Senhor? A Bíblia diz que Deus feriu Uzá, ele morreu por causa da sua irreverência. Queridos, se a presença de Deus fosse forte nos nossos dias, a presença de Deus foi muito forte hoje de manhã. Querido, o que nós sentimos hoje aqui não é nenhum décimo daquilo que Ele quer se manifestar a nós. Não é. Como que você tem certeza disso, pastor? Eu tenho certeza que a presença de Deus ainda não se manifestou totalmente no Brasil, senão cairiam pessoas mortas dentro do culto. Por quê? Porque tem gente que atende celular dentro do culto, irreverência. Tem gente que fica conversando na hora do culto, irreverência. Uzá morreu por causa da irreverência. Tenta entrar dentro de um fórum de qualquer jeito. Você é advogado, sabe disso. Você entra, eles colocam você para fora, dá voz de prisão, você sai de lá preso. Eu não estou falando que isso aqui é a igreja, mas quando nós estamos aqui, querido, buscando a presença de Deus, nós temos que entrar. Você fica aí batendo perna o dia inteiro, conversando com todo mundo, chega na igreja, no segundo louvor já senta, já está cansado. Por quê? Porque você não tem vontade de adorar a Deus. Irreverência. Irreverência. Você quer a presença de Deus? Vou perguntar de novo na sua vida, você quer? Primeira coisa, você tem que decidir isso de todo o seu coração. Não pode ficar uma área do seu coração. Não, isso aqui Deus não entra, só até aqui. Toda a sua vida, todo o seu coração, Ele vai entrar em tudo e vai mudar tudo. Vai mexer em tudo. Segunda coisa, todos os deuses que você tem, você vai ter que tirar. O Deus da novela, o Deus do dinheiro, o Deus do álcool, o Deus do cigarro, o Deus da prostituição, o Deus da pornografia, vai ter que sair de dentro da sua casa. É duro, mas é a palavra da verdade. Quando vier o evangelho do reino, aí virá o fim. É esse evangelho que precisa ser pregado. Você precisa, crente, tenho tantos anos de crente, você precisa tirar os deuses de dentro da sua casa. Muitas vezes nossos deuses não são de barro, mas são de outros formatos. Você precisa tirar o Deus da eletrônica de dentro da sua casa. Talvez muitos esses dias tenham tentado falar comigo e não tenham conseguido, porque eu tenho colocado no limite do tempo que eu tenho usado isso aqui agora. Isso aqui não vai governar mais minha vida. Deu um problema no meu carregador, fiquei um dia sem celular. Falei, nossa, que benção. Então agora eu já sei, vou tantas horas por dia eu fico com o celular, então eu desligo. Acabou. Põe no silencioso, não atento, porque eu preciso ter tempo para ouvir Ele. Para mim te ajudar, eu preciso ter tempo para ouvir Ele. O Deus da tecnologia não vai. Eu conheço um pastor e ele tem uma empresa, ele é muito próspero. Todo mês ele troca de celular. Sai um lançamento, ele troca. Sai outro lançamento, ele troca. Já falamos com ele, falei, isso daqui é pecado, isso aqui é um Deus na sua vida, você precisa arrancar isso. Deus do consumismo, você que gosta de gastar demais. Queridos, nós temos que nos quebrar. Nós temos que tirar os deuses, nós temos que buscar Deus de todo o nosso coração. Olha para o seu irmão e fala, você está preparado? Fala, você como um profeta na sua vida hoje, como Samuel foi para Israel. Fala, você está preparado? Está preparado para receber a presença de Deus?
Agora eu vou perguntar de novo. Quem quer a presença de Deus? Ficou com medo, né? A Bíblia fala: de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Primeira casa, a arca de Deus trouxe morte. Por quê, queridos? Por causa da irreverência. Oh, queridos, deixa eu falar uma frase para você que marcou a minha vida. Eu quero repetir. Essa frase tem sido uma verdade dentro das igrejas. Nenhum serviço pode substituir o amor. Repita comigo: nenhum serviço pode substituir o amor. Havia um gasofilácio, Jesus estava do lado dele. Aí o povo que tinha dinheiro: é hoje que eu vou impressionar Jesus. Pegava aquelas notonas de 100, punha lá. Chegou uma mulherzinha, juntou todas as moedinhas que tinha e jogou. O que Jesus falou? Quem deu mais hoje foi essa viuvinha, porque ela deu tudo o que ela tinha. Isso tem a ver com valor, com dinheiro? Não, isso tem a ver com coração. Ele quis dizer: o coração dela é meu. Vocês podiam dar muito mais do que isso, mas vocês, isso aqui não é nada para vocês. Nada que você faça, oferta, dízimo que você traga, evangelizar as pessoas, ligar para um tanto de gente, organizar as coisas, nada substitui o amor. Quando você perde o amor, ainda que você fale a língua dos anjos, ainda que você tenha fé para dizer: sai monte, vai para lá, sem amor, nada. Muitos pastores hoje perderam o amor. Muitas ovelhas também hoje perderam o amor. Nada substitui o amor. Deus quer que você faça as coisas para Ele com amor. Eu vim de uma denominação em que eu trabalhava muito para Deus. Serviço. E aquilo foi suprimindo o amor. E um dia eu falei: acabou o amor. Eu estava numa relação entre eu e Deus que não tinha mais amor. E eu falei: Deus, traz de volta o amor, traz de volta a essência. O que Samuel deixou muito claro: quando vocês levarem a arca, vocês vão ter que amar, vocês vão ter que fazer por amor. Eles estavam fazendo o seu melhor, mas o amor é insubstituível. E existe agora a segunda casa, a casa de um homem chamado Obed-Edom. Esse homem era pobre, Geteu, ele não era nem hebreu. Ele era um Geteu, um homem pobre de cultura, porque não era hebreu, pobre financeiramente, monetariamente. Falar: deixa a arca, deixa na casa desse coitado aí. Não vão levar não, estou chateado com Deus. Talvez você está chateado com Deus porque algo saiu da tua vida do jeito que você queria. Não é porque Deus está errado, não, porque você errou. Que a presença de Deus traz a oportunidade de nós consertarmos. E a casa de Obed-Edom recebeu a arca, e lá ficou por 3 meses. E fala que a casa de Obed-Edom foi grandemente abençoada. Por que ela foi abençoada? Eu mandei vocês lerem aquela hora. Por quê? Volta lá e lê, para gravar no seu coração. 2 Samuel 6, versículo 12. Por quê? Chegou no ouvido de Davi: a casa de Obed-Edom está sendo muito abençoada. Alguma coisa está errada. Na casa daquele de Abinadab, morreu. Na casa do outro está trazendo bênção. Quer dizer que a presença de Deus é a mesma. Foi nós que falhamos. O que aconteceu? 2 Samuel 6,12. Por isso que eu pedi para você não fechar. Então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo o que ele tem. Não só abençoou a casa dele, mas abençoou tudo o que ele tinha. A presença de Deus entrou na vida de Obed-Edom e transformou os filhos, transformou a esposa, transformou Obed-Edom, prosperou. Por quê? Por amor à arca de Deus. Não é a presença, mas como você a recebe. Obed-Edom recebeu a arca com amor. Meu bem, a arca de Deus está aqui em casa. Para o outro, desprezou a arca porque trouxe morte. Mas para nós, a arca de Deus está aqui. Menino, não toca na arca. É irreverência. Vocês não são da tribo de Levi, não são nem hebreu. Nós já estamos na vantagem de ter a arca aqui.
Eu imagino a mulher de Obed-edom, quando ia varrer ao redor da arca, com a vassoura, com o maior zelo, imagina, limpando por baixo. Eles adorando a Deus, e Deus começou a se manifestar a ele. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o seu coração. E eles começaram a buscar de todo o coração, como Samuel ensinou. Vamos buscar a presença de Deus. Eu imagino Obed-edom, se fosse no dia de hoje, desliga a televisão aí. A arca de Deus está aqui, vamos fazer um culto aqui em casa. Larga a mão de jornal, notícia ruim, vamos adorar a Deus. E Obed-edom adorando com seus filhos. Ele como sacerdote, adorando. Aleluia, tu és santo, tu és... E os filhos de Obed-edom sendo batizados no Espírito Santo. E os filhos de Obed-edom pregando na escola. E fala que Deus abençoou tudo quanto eles tinham. Tudo quanto eles tinham. Você quer saber se uma pessoa tem a presença de Deus, querido? Contra fatos não há argumentos. A Bíblia fala, você quer conhecer uma árvore? Olhe para os frutos. Tem pessoas que dão desculpa por tudo que dá errado na vida dela. Sabe qual é o problema? É a árvore, é você. Você é o problema. A Bíblia fala lá em Salmo capítulo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem detém no caminho, na roda dos escarnecedores. Antes seu prazer está na palavra, na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Será como árvore plantada perto de ribeiros, que no devido tempo dá o seu fruto. Obed-edom teve frutos, indiscutível. A mesma presença que trouxe morte para um, trouxe bênção para outra casa. Por quê? Como eles receberam a presença de Deus? A pergunta para você nessa manhã é: como você recebe a presença de Deus? Depois que trouxe morte, e depois que Davi viu que trouxe vida na vida do outro, ele falou assim, uma pergunta que todos nós temos que fazer quando recomeçamos. Ninguém aqui é santo, eu não sou perfeito. Eu não estou apontando o dedo para você. Eu não sou o dono da verdade, eu sou instrumento dela. Sou instrumento da verdade. E Davi falou: como trarei a mim a arca de Deus? Vamos tirar a arca de Deus, vamos colocar a presença de Deus. Como trarei a mim a presença de Deus? Se ele tivesse feito essa pergunta lá atrás, ele como rei, Uzá não tinha morrido. Então você pode fazer essa pergunta comigo: como trarei a mim a presença de Deus? Como devemos trazer a presença de Deus de volta para a nossa vida, de volta para a nossa casa? Por que que na vida de um dá certo e na outra não dá? Por que que um é abençoado e o outro não é? Por que que um prospera e o outro não? Querido, nós mudamos para Pouso Alegre, eu e minha esposa, debaixo de uma palavra. Palavra você não pega. Uma palavra. Tinha gente que dava risada da gente quando a gente chegou aqui. Tinha gente que olhava para mim e falava assim: quando que você vai inaugurar a igreja? Aí eu falei assim: a igreja está inaugurada, você não sabia não? Não, 2000 anos atrás na Cruz do Calvário foi inaugurada a igreja. Aí a pessoa, ninguém acreditava que isso aqui ia acontecer. Não é porque eu sou bom não, é porque eu perguntava: como que eu devo fazer, Senhor? Deus falou: vai para Pouso Alegre. 6 meses a gente orou. Tá bom, Senhor. Eu deixei tudo, emprego, tudo, vim. Aonde que eu vou morar, Senhor? Aluguel em Pouso Alegre está caro. Na sua que eu vou te dar. Aí Deus vai lá, toca no coração do meu cunhado, que vai converter em nome de Jesus. É crente e não sabe ainda. E eu moro lá, não pago nada. Aí um cara que trabalhou comigo na empresa, mesmo salário, mesmo setor, foi tentar entrar no seguro-desemprego. Ele recebeu 5 parcelas, eu recebi 4. Ninguém soube explicar. Aí eu fui para falar alguma coisa, um amigo meu que é pastor falou assim: considere isso perda por Cristo, como uma oferta, não reclama não. Eu falei: amém. Tudo que é perda para mim é perda por Cristo, está no altar de Deus. Se eu tomar questão, quer dizer que eu não deixei a semente morrer. 4 parcelas, tá bom. Cumpriu as 4 parcelas, já comecei a ficar preocupado. A igreja tinha o quê? Eu, minha esposa, meus filhos, meu pai com a minha mãe, Paulo e a Jana, mais uns outros, uns outros aí que vieram, aí não acreditaram, foram embora. Esse negócio não vai acontecer não, vou embora. E aí eu falava: gente, se alguém perguntar, eu sou pastor, você fala que eu fico tempo integral. Na sua igreja tem quantas pessoas? Tem 10 pessoas, contando com meus filhos, com o cachorro, dá 10, 12. Os vovô vai pensar o quê? Que eu sou um aventureiro. E o passarinho, mais de 10 anos fora de Pouso Alegre.
E Deus falando para mim: para de preocupar com o que os outros vão pensar de você, preocupa com o que eu penso de você. Tá bom, Senhor. Quietinho. Obedecendo a Deus, sendo fiel a Deus. E aí começou a chegar gente lá. E começou Deus fazer. E começou Deus a abrir porta, não vem para cá. Agora começou Deus estender a tenda para lá, nós estamos construindo. E Deus começou a abençoar. E Deus começou a prosperar. Querido, tudo isso porque cada dia a única pergunta que eu faço para Deus: como o Senhor quer que eu faça, Senhor? E a minha oração é que eu nunca perca a essência. Porque se eu sair dele, querido, nada vai acontecer. Nada vai fluir. Porque eu não sei fazer nada. Eu não sei. Eu dependo dele. Como Obed-Edom, querido. Como aquele que não tem cara de pastor, não tem jeito de pastor, se torna um pastor. Porque ele pergunta: como? E a gente vira, eu com a minha esposa, a gente fala todo dia: a presença de Deus está na nossa vida. Você foi curada de câncer. A igreja está crescendo, ganhamos um terreno. Hoje vai ter um testemunho que vocês ainda vão saber. Agora Deus me deu um carro novo. Para quem não sabe, Deus me deu um carro novo, está lá fora. Eu nunca tive um carro zero, ganhei um carro zero. Foi Deus, e agora? Agora os outros vão achar que eu estou pegando dinheiro, comprando carro também. Aí Deus falou: já falei para você, não esquenta o que os outros pensam não. Eu quero te abençoar. Porque você tem perguntado como trazer a minha presença. Eu vou te honrar. As pessoas vão olhar para você e vão ver como as pessoas tiveram que reconhecer na vida de Obed-Edom. Davi teve que colocar o paninho de saco e chegar lá e falar: Senhor Obed-Edom. Ninguém dava bola para Obed-Edom, era um pobre, miserável. O Senhor, melhor que todos nós, soube receber a arca de Deus, porque você recebeu com amor. Você quer a presença de Deus para a sua vida, querido? Amor. Deus, eu te amo. Coloca um CD na sua casa, querido. Tranca a porta do seu quarto, desliga o celular, não atende ninguém e chora. E fala: Deus, eu não abro mão da tua presença. Você quer a libertação do seu filho, da sua esposa, ame a presença de Deus. Porque Ele falou: ame a Deus acima de todas as coisas. Não terás outros deuses diante de mim. Olha o que Ele fala: não terá outros deuses diante de mim. Nós temos estado diante dEle, mas temos colocado entre Ele e nós deuses, obstáculos, empecilhos, incredulidade, achismos, coisas materiais. Mas Obed-Edom foi abençoado, porque ele recebeu a arca de Deus com amor. Aí Davi falou: não, agora eu vou levar a arca de Deus do jeito certo. Eu vou levar nos ombros. E Davi vestiu uma roupa de linho. Ele não estava vestindo cirola por baixo, estava nu. E ele vestiu de linho. A mesma roupa que o sacerdote usava quando entrava dentro do templo, do santuário, para oferecer holocausto para o povo. Davi vestiu. Eu costumo dizer que Davi foi um homem além do seu tempo, porque ele viveu na lei, mas ele experimentou a graça. E Davi vestiu de linho. Por que ele vestiu de linho? Olha para mim. Vocês que entendem de tecido, vocês sabem. O linho, ele absorve o que é a transpiração. Quando o sacerdote entrava dentro do templo para oferecer um holocausto em favor do povo, que o povo não podia entrar, ele estava de linho. E se batia a luz, você via o corpo da pessoa, ficava como se tivesse o quê? Nu. Eu estou nu, Senhor, eu estou descoberto, eu estou sem resistência diante da tua presença. Primeira coisa é isso. Segunda coisa, o linho impedia que a transpiração do sacerdote, porque lá dentro era fechado, no deserto, caísse dentro do santuário. A única coisa que podia cair era as lágrimas, porque suor simboliza o quê? Serviço. Ele não podia entrar dentro do templo para levar aquela oferta. Eu sou um sacerdote, deixa eu vestir, deixa eu transformar em sacerdote. Agora eu sou um sacerdote, mentalidade de sacerdote entrou agora, vou lá oferecer. Não, ele tinha que fazer aquilo todas as vezes com o maior amor. Por amor. O suor simboliza o quê? Serviço. Então Davi entendeu, ele colocou o linho como sacerdote. E ele entendeu o quê? Eu não quero oferecer para Deus serviço, eu quero oferecer para Deus o meu coração. E ele pega a arca e entra feliz, adorando em Jerusalém. Dá 6 passos, para e faz uma oferta. A cada 6 passos, parava e dava e fazia um culto. Você já imaginou a cada 6 passos? Eu não sei, eu tenho que calcular depois, eu esqueci de fazer isso. Da distância que eles, da casa de Obed-Edom até Jerusalém. Mais de 100 mil bois. A cada 6 passos que ele parava, ele fazia um culto. O número 6 é o número da imperfeição. É o número do homem. E o número 7 é o número do quê? O número da perfeição.
O número 1 é o número do quê? De Deus, do único. Você pega o 1 e pega com o 6, que é a humanidade, o homem, que não é nada, e junta, dá o quê? 7, que é a perfeição. Quando você se torna a imagem de Deus, o Senhor entra em você, habita em você, você se torna a imagem e a perfeição dele na terra. Então cada 6 passos ele parava, quer dizer, 6, humanidade, eu sou fraco, eu dependo de ti, eu oferto e sacrifico a ti. A cada 6 passos ele reconhecia que ele era homem, que ele era falho, e ele oferecia. E ele entrou agora de todo o coração, adorando. Ele esqueceu que ele era rei, ele esqueceu o que os outros iam pensar dele, como eu, e começou a adorar a Deus. Esqueceu de todo mundo. A mulher dele ficou vendo pela janela, a filha de Saul. E quando ele chega em casa, a terceira casa, a casa do escândalo. A presença de Deus também traz o quê? Escândalo para aqueles que não compreendem. A mulher dele inibiu ele. O que é isso? Você é rei. Você estava quase pelado lá. As mulheres estavam tudo te vendo. Você é maluco. O que o povo vai falar de você agora? Que o rei é doido? Ele falou o quê? Resumindo, ele falou assim: eu não me importo com o que você pensa, não me importo com o que eles pensam. Deus sabe, de perante a face que eu estou, de todo o meu coração eu estava adorando a Deus e trazendo de volta a presença de Deus. E aquela mulher, por tentar inibir o seu marido, quando ele veio, a Bíblia fala que ele foi abençoar a sua casa. Olha aí para você ver. Versículo 20, voltando para abençoar a sua casa. Davi, como rei, estava ensinando o povo a cada um abençoar a sua própria casa. E agora ele chega para abençoar a sua casa também. E quando ele chega, a mulher dele inibe ele. Querido, a terceira casa é a casa onde tem eu não estou falando que é homem ou mulher, no caso aqui é o homem, era espiritual, é a mulher não. Onde tem um que é muito espiritual. Vamos orar, não. Eu ouvi aquela palavra do pastor lá, do Diego, e eu quero a presença de Deus aqui na minha casa. Eu quero, vamos corrigir isso. Aí o outro lado, não, você virou, fizer lavagem cerebral, você está ficando maluco. Tem nada a ver. Quer inibir, se escandaliza com o fato do outro se entregar totalmente para Deus. Talvez os filhos fazem isso. Talvez seu filho fala para você: você é doida, mãe, você é doido, pai, o que é isso? Ué, tem nada a ver. Pô, nada a ver, cara. Talvez um marido inibe a esposa. Seu marido é um homem de Deus, um homem de oração, ele quer fazer a coisa certa e você é carnal. Talvez a mulher é uma mulher de Deus, centrada, vamos orar, vamos tomar uma direção em Deus, e o marido é carnal, xinga, fala palavrão, não respeita. Essa é a terceira casa, que a presença de Deus vem e não tem efeito, porque um é espiritual, o outro é carnal. Como é triste para nós que queremos a presença de Deus. Quem já sentiu isso? Estar diante de uma pessoa que a gente ama tanto, um ente querido que despreza aquilo que a gente está sentindo. Quem já sentiu isso? Que despreza a presença de Deus. É muito triste, querido. É muito triste quando a gente quer fazer a coisa certa, quer ser fiel. Talvez os filhos querem ser até mais fiel a Deus do que os pais. Os pais, não, eu sei mais do que você, eu tenho tantos anos de crente, eu sei. Você não tem nada a ver, você vai passar, é novo convertido. Não faça isso, querido. Em nome de Jesus, não faça isso, porque Mical ficou estéril. Davi não amaldiçoou ela, mas Deus fez o quê? Você vai ficar estéril, você não vai frutificar, você não vai dar mais filho, porque ninguém vai ser como você. Você não vai gerar gente como você, porque gente como você eu não quero. Porque ela fechou o coração dela para que se ela se abrisse, Deus ia aceitá-la. E Deus podia curá-la. Então Deus condenou ela só para aquele fato, pastor? Não. Pela vida toda, porque a vida toda foi com o coração fechado. Porque se ela se arrependesse, com certeza Deus ia aceitá-la. A terceira casa é a casa onde tem um verdadeiro servo do Senhor e um incrédulo. Que se diz crente. Não, você é o rei, você tem que ter uma postura. Quantas vezes, querido, eu já percebi, graças a Deus e a minha esposa, nós vencemos isso em Deus. A gente era novinho, casado de novo, a gente sempre quis Deus. Eu conheci minha esposa no seminário, mas tinha momentos que eu estava bem espiritualmente e ela não estava bem, e eu caía, que eu falo no sentido, eu caía a minha vontade de buscar, de orar. Aí tinha vezes que a minha esposa queria, ela orando, vamos orar, vamos buscar, e eu não queria. A gente ficava assim, porque a Bíblia fala, é melhor ser 2 do que
Porque se um enfraquecer, o outro vem e levanta. E aí, querido, nós começamos a entender isso. Espera aí, quando você está bem, ruim, quando eu estou bem, você está mal. Tem alguma coisa errada. Nós temos que estar no mesmo nível. E a gente venceu isso. E hoje, graças a Deus, a gente tem esse entendimento de buscar verdadeiramente. O capacete caiu lá, Gilberto, não tem problema não. Continua olhando aqui. Já estou falando para vocês o que aconteceu, vocês não tem que olhar lá. Caiu o capacete dele. Alguma criança barrou lá e derrubou. Amém, queridos? Quem está entendendo essa palavra? Querido, eu não estou preocupado que nós vamos almoçar daqui a pouco. Eu estou preocupado que você saia daqui e isso transforme a sua vida. Transforme a sua mentalidade. Que você, se hoje for o último dia da tua vida, que eu cumpri a minha missão aqui. Qual das 3 casas você quer? A casa da irreverência, que quer a presença de Deus, mas não quer a responsabilidade da presença. A casa que ama a presença de Deus na sua simplicidade. Ou a casa da insensibilidade espiritual, da repreensão, do escândalo. Não se escandalize quando um filho seu chega a falar: papai, eu estou com vontade de ser um missionário. Está repreendido em nome de Jesus, menina? Você vai ser engenheiro. Mamãe, eu quero ir no monte orar. Não, não vai não. Eu conheço, não é 1, 2, não, inúmeros pais que atrapalham os seus filhos de servir a Deus. Inúmeros. Os pais chegam até nós e falam: pastor, me ajuda. Ora comigo, ora pelo meu filho. Mas a gente vai ver, na maioria dos casos, a mãe atrapalhava. A gente dava uma direção, o filho, a mãe falava: não, ô pai, faz de outro jeito, esse pastor não tem nada a ver com o que ele está falando, não. Você está ficando louco, está ficando louca. Nos ajuda, irmão, nos ajuda, irmão. É muito sério isso. Eu acredito em santidade. Eu acredito no namoro santo. Eu acredito que jovens dessa igreja vão casar sem ter relação sexual. Você acredita nisso? Eu acredito. Eu não me importo, teve gente que duvidou. Eu acredito na sinceridade. Tem gente que duvidou da santidade dele. Eu não estou nem aí se você duvidou. O problema é seu. Eu acredito. E eu ensinei isso para eles. E eu quero ensinar isso para o seu filho. Se você não acredita, o problema é seu, querido, mas eu vou ensinar. Quem quiser casar aqui, vai ter que casar com um namoro santo. Vai ter que abandonar o seu pecado. Porque aqui eu não brinco não, eu não ponho a mão na onde eu não posso delegar uma ordem, eu não coloco a mão para abençoar onde eu não conheço. Porque a gente tem um entendimento que o pastor só tem que vir e ser o robozinho, fazer o que a gente quer. Não, eu estou aqui para ser instrumento da verdade. Estou aqui para ensinar a palavra e fazer com que ela se cumpra na sua vida. Eu estou aqui como quem presta contas. A Bíblia fala: sujeitai aos vossos guias espirituais, para que você não seja pesado para ele, porque ele é como quem presta contas da sua vida para Deus. Eu não presto conta só da minha vida mais, do que eu faço para Deus, mas daquilo que eu oriento você. Isso é muito pesado, querido. Você presta conta da sua vida, você da sua, você da sua, você da sua. Eu não. Aquilo que eu faço, eu presto conta da minha, dos meus filhos, da minha esposa e de todos vocês. Se eu der uma orientação errada para você, eu posso pagar com a minha vida na eternidade, com condenação. Então eu não estou aqui brincando. Então eu vou dar uma orientação para vocês, filhos. Quantos aqui são filhos? Levanta a mão, deixa eu ver. Vou te dar uma orientação. Na frente dos seus pais, se o seu pai ou sua mãe te der uma direção que não é de Deus, não obedeça. Posso ouvir amém? Porque a Bíblia fala, primeiro, a Bíblia fala que aquele que quiser ser discípulo de Jesus, ele tem que deixar pai, mãe, irmã, marido, esposa, filho, filha, e até deixar sua própria vida por amor de mim. Honre seu pai e sua mãe, mas não obedeça eles se eles te der uma direção fora da palavra de Deus. Não faça isso. Jonatas não precisava ter morrido, mas ele seguiu Saul. E ele morreu. Porque ele foi numa guerra que já estava perdida. Você não precisa repetir a mesma história que seu pai e a sua mãe. Você pode honrá-los, mas você pode ter uma história diferente. Querido, eu estou com um espírito de profeta hoje. Deus está mandando eu falar. Eu falo mesmo. Eu não estou preocupado se alguém vai sair daqui ofendido. Amém? Para terminar, Davi,
Ele reuniu o povo. E ele fez o quê? Ele pegou pão, pegou carne, pegou passas e entregou para o povo. E falou: leve para suas casas. Hoje é uma manhã de ceia. Aquele pão, aquele alimento simbolizava o que Davi queria dizer. A arca vai ficar aqui em Jerusalém, mas cada um de vocês vai levar para dentro da casa de vocês o quê? Alimento, palavra. Não falte a palavra dentro da sua casa. Não falte fundamento dentro da sua casa. Não é o que você acha, pensa, mamãe e papai, mas o que a palavra diz. Amém? Os pais fazem esse compromisso também comigo nessa manhã, amém? Fundamentar na palavra. Davi falou: cada um de vocês vão levar pão. Por quê? As famílias vão ser alimentadas pela palavra. Seu filho vai ser alimentado pela palavra. A Bíblia fala: mas por que será? Eu não sei por que o meu filho se tornou isso. Vou te falar o porquê. Ensina o menino na palavra, no caminho que deve andar, para quando ele crescer não se desviar dele. Você ensinou seu filho assim como a sua mãe te ensinou. Não, minha mãe é assim, eu sou assim, vou morrer assim, meu filho vai ser assim. Não. Cultura maligna do inferno, repreendida em nome de Jesus. A minha mãe era rancorosa, ela não gostava de perdoar ninguém, então eu sou assim também. Não, a Bíblia fala que tem que perdoar. Então nós vamos perdoar. Nós vamos abrir mão da tradição da família, nós vamos querer a tradição da palavra de Deus. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Cada um nessa manhã vai levar o quê? O pão, a palavra. Você vai chegar na sua casa e vai se comprometer. A partir de hoje, nessa casa vai se viver a palavra. Quem faz esse compromisso? Quem quer ser a casa de Obed-edom? Davi falou: nós vamos ser como a casa de Obed-edom. Leva a palavra, leva o pão. Cada um de vocês, pais, vão servir a palavra para os seus filhos. E não receba a palavra como Mical recebeu. Feche os teus olhos. A bênção de Deus você vai levar para sua casa. Nós vamos orar pelos elementos da ceia agora. Você vai ceiar. Senhor, nós oramos por esse pão, simbolizando, Senhor, o teu corpo. Davi entregou carne para ele. A carne, o corpo que foi moído na cruz por nós. Nós queremos fazer parte do teu corpo. Nós queremos levar para nossas casas a tua bênção, Senhor. Nós queremos levar para nossas casas, Senhor, como Obed-edom levou, a tua palavra, Senhor. Que tudo que não seja a tua palavra seja arrancado, Senhor. Seja arrancado tradições familiares, pensamentos, achismos, espíritos familiares. Nós mandamos embora da nossa vida, da nossa mente. E nós queremos obedecer a tua palavra, Senhor. A tua palavra, Senhor. Esse suco de uva simboliza o teu sangue que nos purifica de todo pecado, Senhor. Nos faz limpo. Nos dá uma nova chance nesta manhã. Eu quero a tua presença na minha casa, Senhor. Eu quero que a minha casa seja como Obed-edom. Eu não quero que seja como a casa de Abinadad. Eu não quero que seja como a casa de Mical. Que seja como a casa de Obed-edom, Senhor. Que nós possamos te servir por amor, porque nenhum serviço pode substituir o amor. Nada que nós viemos a fazer, ou já fizemos um dia, pode ser maior do que o amor à tua presença. Em nome de Jesus que nós oramos e te pedimos. Você vai receber o cálice, o pão. Você vai segurar e vai continuar orando. Se consertar.